Olá, oitavo ano. Vamos lá para mais uma aulinha de matemática. Na aula de hoje, nós vamos estudar fração geratriz de uma dízima periódica simples. Nesse novo conteúdo, nós iremos mostrar para vocês como transformar um número decimal não exato em uma fração, certo? Eu gostaria, nesse momento, que vocês fizessem a seguinte observação, antes de nós darmos continuidade a esse conteúdo. Quando eu tenho uma fração exata, tipo 0,5, essa é uma divisão de 1/4, né? Se você tem 1/4, você divide, você tem 0,25. 0,25 é um número decimal exato, certo? Essa conta, esse 0,25, se eu quero passar 0,25, fazer o inverso, voltar novamente para a fração, o que eu faço? Eu sigo algumas regras, que é, você pega o número sem a vírgula, não é isso? Você pega esse número sem essa vírgula, tipo 0,25, e divide por, no caso aqui, 100. São duas casas, 100. Então, você vai ter 25 dividido por 100, que quando você simplifica pelo mesmo número, né? Simplificar é você dividir numerador e denominador pelo mesmo número. Você vai ter uma fração irredutível, 1/4, certo? Isso aqui todo mundo sabe fazer, né? Uma divisão de um número, uma transformação de um número decimal voltando para a fração, né? Eu tenho aqui 1/4 que dá 0,25, se eu quero voltar para 1/4, eu sigo toda essa regrinha. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com os números decimais, só que esses números decimais são os não exatos, certo? Aquele que forma uma dízima periódica, né? Nós vamos trabalhar tipo 0,33, 3. Esse número ele não tem fim, por isso a gente chama ele de uma dízima periódica, porque esse 3 vai se repetir infinitamente, certo? Esse aqui, por exemplo, é uma dízima periódica simples, certo? Aqui você tem uma dízima periódica simples. É simples porque você só observa período. No caso aqui, o período é 3, correto? Se eu quero transformar 0,3 em fração, eu tenho que seguir uma pequena regra, né? Tem uma regrinha. Você vai colocar, eu vou escrever aqui para vocês estarem anotando. Você vai colocar no numerador, você vai colocar no numerador. O que nós vamos estar colocando no numerador? O período. Você vai colocar no numerador o período. E no denominador, o que você vai estar colocando no denominador? Você vai colocar tantos 9s. Você vai colocar tantos 9s quantos forem os algarismos. Então, vamos lá, vamos citar alguns exemplos, trabalhando essa regrinha aqui de dízima periódica simples. Vamos lá? Vamos fazer alguns exemplos para a gente poder estar treinando esse conteúdo. Exemplo, vamos treinar um pouco aqui fazendo alguns exemplos.
0,55. Essa conta é uma conta que não é exata, é uma dízima periódica simples, formada apenas por período, onde o período é o 5, correto? O que diz a regra? Você pode estar voltando todas as vezes na regra, ó, para até você pegar a prática. Coloca no numerador. Quem fica no numerador? O período. Quem que é o período? 5. E no denominador? Quem que fica aqui no denominador? Você vai colocar tantos 9 quantos forem os algarismos. Quantos algarismos eu peguei no período? 1. Então, eu vou colocar 9. Ok? Vamos fazer aqui outro exemplo. 0,132, certo? Aqui também é um exemplo de dízima periódica simples. Você tem um período, olha aqui o período. 132, esse é o período que você vai colocar no numerador, 132. E no denominador, você vai colocar tantos 9 quantos forem os algarismos. Tem quantos algarismos no período? 3. Então, eu vou colocar 3 9. Ok? Vamos fazer mais outro exemplo aqui, todo mundo? 3,18. 3,18. Então, nós vamos colocar o 3, né? Aí, nós vamos trabalhar com o número, a parte decimal, que na verdade, quando a gente utiliza essa regra, a gente utiliza a regra para a parte decimal. A inteira você repete. O que diz a regra? Que você vai colocar o período, que nesse caso é 18. Você vai pegar esse período e vai colocar no numerador. E no denominador, você vai colocar quantos algarismos tiverem aqui nesse período, que no caso é 2. Você vai estar colocando 2. Ok? Há alguma dúvida? Você pode estar representando assim. Nos exemplos seguintes, eu vou estar mostrando para vocês como que eu posso estar terminando. Aqui eu tenho um número misto, mas eu posso também estar colocando ele em fração, né? Vamos mostrar o próximo exemplo. Sempre você tem que estar observando a regra. Até você pegar a prática, você vai lá dar uma olhadinha na regra, lê ela direitinho e põe em prática. Nós vamos praticar agora. Você vai pegar o seu livro, né? Abre ele lá na página 32. Na página 32. Todo mundo já pegou o livro na página 32. Eu vou estar respondendo algumas atividades, né? Eu vou estar respondendo algumas atividades nesses exercícios aqui, nesses exemplos. Deixa eu ver aqui se eu melhoro um pouco a imagem. Melhorou, né? A imagem estava assim meio fosca. Nós vamos fazer o exercício 1. Primeiro exercício, né? Letra A. Lá na letra A você tem menos 2,444 e o infinito aí. Como que eu vou transformar esse número em fração, né? Você vai trabalhar a regra que eu expliquei para vocês, ela só serve da vírgula para cá, né? Esse menos 2 você vai estar repetindo ele, ó, menos 2. Aí a regra, o que diz a regra? Aqui eu tenho uma dízima periódica simples. Eu sei disso porque eu tenho somente períodos depois da vírgula. Coloco o período no numerador e no denominador eu vou colocar quantos algarismos aqui eu tiver nesse período, que no caso é só 1, certo? Isso aqui é um número misto. Eu posso estar transformando esse número misto aqui, ó. Eu multiplico com esse aqui e somo com esse, certo? No numerador. Vamos lá? Eu coloco 9 vezes o 2, menos, né? Esse menos fica aqui. Esse aqui eu deixo ele aqui quietinho. Mais 4, certo? Eu peguei o 9, eu multipliquei com 2 e somei com 4. No denominador eu pego esse 9. Vamos lá? Menos, eu vou repetir o menos.
9 vezes 2, 18. 18 mais 4. Pronto. Eu tenho a minha fração. Essa fração é fruto de um número não exato. Ou seja, uma dízima periódica formada por períodos, que nesse caso é o 4. Então, vamos lá? Vamos fazer agora a letra B. 0,111. Esse número é um número não exato. O que nós vamos estar fazendo? A regra diz que você pega o período, coloca no numerador e no denominador você coloca quantos 9 forem os algarismos. No caso, eu tenho só é só um número, um algarismo. Então, eu coloco 9. Pronto, esse aí é simples. Vamos fazer a letra C. A letra C você tem 17,888, tá vendo? Esse número, ele não é uma conta exata, eu observo aqui. É uma dízima periódica, porque eu observo que eu tenho períodos, certo? Então, eu primeiro coloco a parte inteira aqui separada e vou trabalhar a parte decimal, transformando ela em fração. Eu vou usar a regra daqui para depois da vírgula. Coloco o período no numerador e no denominador eu coloco tantos 9 que forem os algarismos, no caso do período, no caso é só um. Aqui eu tenho um número misto, um número inteiro e uma parte de fração, né? Como eu falei para vocês, que eu ia ensinar para vocês como é que transforma em fração, número misto. Você multiplica o 9 por 17 e o resultado você soma com 8. Você coloca isso no numerador. 9 vezes 17 mais 8. E no denominador você coloca esse 9 aqui dele. Aqui, se você multiplicar e somar aqui, ó, 9 mais 17 mais 8, você vai ter 161. Pode fazer aí, né? Na sua casa, no seu borrão. E o denominador você vai colocar o 9. Ok? Vamos fazer mais um aqui para a gente estar encerrando esse conteúdo. Vamos fazer a letra C. Letra D. Letra C já foi feita. Letra D. Na letra D você tem menos 6,35. Essa conta é uma conta que não é exata e é uma dízima periódica porque tem períodos. E é simples, porque você só tem períodos. Você vai repetir o menos 6, vai trabalhar agora com a parte decimal, que é o 35. Você coloca o período. Quem é o período? É o 35, é a parte que vai se repetir. Quantos algarismos tem esse período? Tem 2, então vai ser 2, 9. Esse aqui é o número misto, que você pode estar transformando em fração, multiplicando 99 por 6 e somando com 35. Você vai colocar isso aqui, ó. Bora lá. 90, o menos fica aqui no cantinho. 99 vezes 6 mais 35. Esse 99 aqui fica no denominador. Você vai repetir o menos, vai fazer toda esse cálculo. Pega 99 vezes 6, com o resultado tu soma com 35. Isso aqui tudo vai dar 629 dividido por 99, certo? Nós ficamos por aqui. Vocês podem estar na sua casa respondendo os exercícios. Os outros exercícios que eu não fiz, tente fazer em casa. Vá treinando a regra, ok? Obrigada a todos.